Bem-vindo ao Homemakers Nordic Garden, é o tour de setembro. Vou te levar para dar uma volta e mostrar a beleza dos vegetais aqui, além de te dar algumas dicas não só sobre o que tem acontecido, mas também sobre o que fazer daqui para frente. E é a estação da colheita. Acabamos de passar pelo equinócio de outono, 22 de setembro. Olha isso. Adam e Taryn encontraram esta maçã linda hoje de manhã. É uma maçã, na verdade é uma Jonathan, de uma árvore ali. E daqui a pouco vamos ver outra árvore realmente linda como parte do passeio. É essa época do ano. Colhendo maçãs, aproveitando-as e também apreciando a beleza de vegetais como este. Esses aqui, na verdade, ainda não estão totalmente maduros. São repolhos que foram plantados um pouco tarde. Essa história é longa, voltamos a ela em outro vídeo. Acho que vão conseguir. Serão só cabeças pequenas, mas são as lindas couves Field of Kraut verdes e o repolho roxo granate. É algo que me impressiona muito agora, saindo para o jardim todos os dias. É como uma tapeçaria de belas formas e cores nos vegetais, sem falar nas flores, que também são incríveis. Aqui está algo interessante sobre o aspargo. Eu semeei algumas sementes em fevereiro em bandejas alveoladas na estufa e transplantei no final de maio, começo de junho. Então, esses aspargos cresceram a partir de sementes este ano. Isso realmente me surpreendeu. E você sabe que isso é um bom começo para o primeiro ano a partir da semente. Enquanto esses aqui, na verdade, vieram de coroas de aspargo, eles foram plantados como coroas, que são raízes de aspargo com cerca de um ano. Então, para a próxima primavera, já sabe que é uma opção. Plante sementes cedo e forneça calor para crescerem. Na última vez aqui, isso estava coberto com plástico preto, sendo usado como cobertura morta. Pastagem tomada por ervas daninhas ali atrás. Há 6 meses tudo era assim. Esse é o resultado de espalhar 7 centímetros, 3 polegadas de composto, cobrir com plástico preto e transplantar abóbora de inverno. E nós tivemos uma boa colheita dessas justamente ontem, na verdade, em parte porque tivemos uma leve geada, acredite se quiser, que matou a maioria das folhas. Inesperado, mas ao colher essas abóboras descobrimos algo em algumas delas. Adam acha que isso é falso. Ele é meio que um especialista em marcas de dentes, entre outras, muitas outras coisas, e elas endureceram e ficaram meio calejadas. Acho que essas abóboras talvez se conservem, mas temos muitas outras que vão se conservar. Se tudo der certo, devem durar muito tempo. Estamos mantendo-as aquecidas e veremos mais delas no vídeo, dentro de casa. E outra coisa que encontramos depois de remover o plástico foi isso aqui. Isso é um pouco confuso porque essas são raízes de abóbora, mas o que mais tem aqui? Normalmente isso iria para a pilha de compostagem, mas deixamos aqui só para mostrar para vocês que isso é corda de viola. Então eles estavam usando uma pazinha para tentar arrancar a raiz da corda de viola que conseguiram. Não toda, mas uma parte. Ainda está lá e pode ir para a pilha de compostagem. Está tudo certo. Agora temos o solo limpo. E o que estou pensando em cultivar aqui é que já semeamos algumas mostardas em uma parte para saladas de outono e adubo verde. Na maior parte desse restante do espaço estou bastante tentado a cultivar centeio, na verdade centeio para grãos, ou fazer semeadura múltipla nas bandejas de mudas e transplantar aqui em meados de outubro. Esse é o plano por enquanto. Está muito seco, voltamos a ficar sem chuva depois de termos tido um pouco de chuva. E a chuva realmente ajudou as flores, esses girassóis, porque a gente não regou muito as flores e elas realmente começaram a florescer depois da chuva. Diferentes tipos de flores laranjas, essas são Helianthus debilis, acho que é isso, é um girassol pequeno, cresce no 3º ano, eu cultivo, sempre forma esse arbusto bonito. Como o tempo está seco nesta época, eles não cresceram muito e não precisamos estacá-los. Então isso foi algo positivo. Mas aqui está um resultado das condições secas. Isso está nos lírios do dia, que novamente não receberam muita água. Olhe para esses pulgões, são pulgões pretos, o chamado pulgão preto. O lírio do dia ainda está crescendo, certo? O motivo de eu estar te mostrando isso é para aliviar suas preocupações, espero. Os pulgões geralmente atacam plantas específicas, principalmente as fracas ou estressadas, como por falta de água. E se você reparar, atrás deles tem aipo rábano, que está super saudável. E veja, os pulgões não pulam de planta em planta, diferente, por exemplo, do oídio. Ele, sabe, só afeta certas plantas. E muitas vezes você pode ficar tranquilo. Você pode ler informações que preocupam, mas não acredite em tudo que você lê. As pessoas se preocupam demais com isso, e um pouco de conhecimento já ajuda. Às vezes, entender a causa faz você perceber que o problema pode nem ser real.
E aqui tem bastante, 2 canteiros lindos onde tivemos. A colheita de batatas, agora armazenada em sacos no galpão, pode ser consumida a qualquer momento no inverno. Fizemos o segundo plantio na terceira semana de julho, com alho poró em grupos, saladas e um pouco de couve entre eles. Estamos colhendo as saladas no momento, vamos colhê-las novamente amanhã de manhã, tem endívia e alface ali. Por exemplo, se tirarmos as folhas externas, muitas colheitas continuam acontecendo, realmente é a estação da colheita. Aqui está outro, que são feijões borlotti. Eu mostrei esses para você no último tour, na verdade no tour de agosto. Então essas são as vagens que colhemos bem secas e esses são os feijões agora, os feijões secos. Da última vez estavam úmidos, mas agora já podem ser colhidos e guardados em um pote. Então aqui está um pote. Isso é um que a gente descascou agora há pouco. Há uma semana e colocamos neste pote e naquele ali. Eu guardo o inverno todo, em qualquer lugar da casa, e você pode comê-los. Deixe de molho durante a noite e depois ferva por cerca de 40 a 60 minutos. E você sabe, então isso é comida de inverno, é uma planta de verão, é um feijão de verão, mas é comida de inverno. Mais delícias para o inverno aqui. Aqui era onde estavam as cebolas. Temos todas armazenadas, uma bela colheita ali. E 3 semanas antes de terminarem, nós fizemos buracos e colocamos esses aqui. Repolho savoy deste lado, brócolis calabrese no outro extremo. Então há uma boa sobreposição ali. E os savoys em especial são ótimos para o inverno. Eles estão firmes, talvez eu precise protegê-los dos pombos com uma rede. O mesmo para esse brócolis roxo. Essas plantas estão na terra há 2 meses e chegaram depois. Isso é para colher na primavera. Vieram após a beterraba. E eu deixei essa aqui só como um exemplar, só porque é um ótimo exemplo de uma beterraba adulta. É da minha semente Boltardi, plantada ano passado, e eu estou muito satisfeito com ela. Porque eu realmente peguei uma no dia de visitação e cortei ela ao meio, porque as pessoas estavam perguntando se não ficaria fibrosa quando ficasse tão grande. E na verdade não ficou. Estava incrivelmente macia e suave. Então, se você tem raízes grandes nessa época do ano, sabe, não se preocupe, você não precisa colhê-las. Você pode deixá-las crescendo. Raízes grandes armazenam melhor por terem menos área de superfície em relação ao centro, sendo uma boa opção, como cenouras e beterrabas grandes. Cebolas ou tudo grande, repolho grande, sabe, eles tendem a crescer. Percebo que, acertando o solo, as plantas produzem muito, especialmente os vegetais, por isso aplico o composto na superfície. Não é muito, adicionamos pouco menos de 3 centímetros, cerca de 1 polegada por ano. Aqui estão os resultados. Você sabe, o repolho, que tradicionalmente é chamado de planta exigente, esses aqui são Field of Kraut novamente, os vermelhos são Granate. Os pontudos são Field of Kraut da Alemanha, uma variedade alemã antiga usada para fazer chucrute. Na verdade, isso é bom de fazer, não de imediato, mas durante o outono. Para conservar sua comida, há receitas disponíveis na internet. Realmente é algo simples, sabe, nós fazemos isso aqui, eu não costumava fazer, mas agora fazemos. E especialmente se você conseguir deixar seus repolhos bem bonitos e firmes como estes, eles já estão prontos para serem usados agora, se você quiser. Esse som gostoso ao bater mostra que a cabeça ou coração do repolho já está bem madura. Esse deve pesar uns 1,5 kg, cerca de 3 libras, tem bastante comida aí. Você também pode cortá-los, na verdade, para armazenar, mas eles vão ficar um pouco mofados nas bordas. Aqui está um tipo diferente de repolho que é chinês e eles estão na terra há apenas 5 semanas. Eles sempre me surpreendem com a rapidez com que crescem nesta época do ano em plantios de verão, no fim do verão e até no começo do outono. É algo muito gratificante porque você não precisa esperar muito para obter um resultado incrível. E essas são para formar uma cabeça ou coração durante outubro, até mesmo em novembro, de cabeças lindas, crocantes, bem suculentas e que podem ser bem pesadas. Essa variedade se chama Yuki. Vamos pôr esses nomes na descrição do vídeo. Lá em cima há outro tipo de repolho, o de primavera chamado Wintergreen. Coloquei uma tela para afastar insetos. E esse deve ser colhido, digamos, entre dezembro e fevereiro. Repolho de inverno verdadeiro e além. Ali tem um pouco de espinafre, então ainda há muitos vegetais. Prefira mudas para transplantar, pois agora quase não há novas semeaduras possíveis. Veremos algumas em breve, mas geralmente é transplante. E isso está ligado ao fato de ter semeado as coisas no tempo certo, no melhor momento, que é o ideal para muitas plantas. Agora, os vegetais que estamos pondo na terra vão por agosto até o começo de setembro, como o cerofólio. O cerofólio é uma ótima aposta para o inverno por suas folhas resistentes. Esses foram plantados hoje. Cavamos buracos fundos,
colocamos as mudas e a água depois preenche os buracos. Isso aqui é composto de resíduos verdes. Normalmente uso o caseiro, mas dessa vez usei o de resíduos verdes e precisei molhar bastante para deixá-lo úmido. E o que eu vou fazer aqui é plantar alho no meio. Então vão ter linhas entre o cerofólio onde os dentes de alho serão plantados. Vamos só cavar um buraco e colocar os dentes de alho, provavelmente na próxima semana. Esta época do ano é ótima para plantar alho. E esta é a maçã que eu queria te mostrar. Quero dizer, olha só isso, que árvore linda! Fico feliz em dizer que isso foi enxertado pelo Finn, que trabalhou aqui há 5 anos. Ele é meio que um especialista em árvores e essa é uma Kids Orange Red. Aqui está uma que parece bem madura. Quando elas se soltam muito facilmente assim, é sinal de que estão maduras, mas o motivo dessa aqui estar madura um pouco antes é esse. E isso, bem, o que é? Provavelmente é traça da maçã, posso estar enganado na verdade, mas vou cortar para dar uma olhada e tem outro buraco que indica. Se você vir isso, vai ser uma maçã que não armazena bem. E o que eu percebo é que quando você tem insetos cavando dentro das maçãs assim, isso faz com que elas amadureçam mais cedo. Parece que tem alguma coisa que entrou bem ali. Dito isso, você pode saber que uma maçã está madura e pronta para comer pelo belo amarelo entre qualquer vermelho ou laranja que ela tenha. É o verde ficando amarelo. Se você olhar para uma menos madura, na verdade não tem muitas, tem uma ali em cima que eu consigo ver. Elas são mais verdes e menos maduras, mas acho que essa estará doce. Vou até morder para testar. Vou só mencionar o nome dessa variedade. De novo, vamos colocar na descrição. Kids Orange Red. Esse é um ótimo motivo para cultivar seus próprios alimentos. Você não consegue mais comprar essas maçãs no Reino Unido de jeito nenhum. Elas costumavam estar disponíveis, agora não estão mais. Saíram de moda no comércio. Mas você pode cultivá-las. Você pode comprá-las em viveiros especializados. Sim, é doce, com uma acidez deliciosa e sabores maravilhosos. Textura realmente densa. No momento, tenho uma ajudante aqui. Estávamos preparando comida e ela estava comentando. Seus vegetais se conservam muito bem, mesmo após cortados. Eles não escurecem nem amarelam tão rápido quanto os vegetais que ela está acostumada a comprar no supermercado. Mais uma vez, cultive seus próprios alimentos. O que há de ruim nisso? Claro, exige tempo e esforço, mas o retorno é grande. Veja este exemplo brilhante. Estas são chicórias, que se você conseguir uma variedade decente, elas vão fazer uma cabecinha ou um coração lindo. Esta é uma variedade chamada Luzia. Veja aquele pontinho. Vou torcer e tirar. Aí posso te mostrar. Tire e apare essas folhas externas. E isso nos leva ao miolo ou coração ali. E você vê como as cores ficam mais bonitas quanto mais fundo você vai. Só olha isso. É como um pôr do sol. E eu vou usar isso, não vou desperdiçar só mostrando para você aqui. Esses são valiosos demais para isso, mas eu vou cortar para você ver. Vamos colocar isso nos nossos sacos de salada que vamos vender amanhã. É só um arco-íris, um espectro. E o sabor combina com a cor. Então folhas de chicória, como endívia, são levemente amargas por fora. Mas quando você chega ao miolo branqueado fechado naturalmente, elas ficam muito mais doces. Então você tem o amargo e o doce juntos. Tem uma planta extraordinária aqui, que é a bucha vegetal. Ela se saiu tão bem. Sozinha mesmo. Agora ela está sozinha porque tinha melões ao redor dela e eles já acabaram. E isso é um espaço para colocar plantas de salada de inverno de novo. Mas a bucha vai ser colhida quando elas ficarem amarelas e marrons e então um pouco duras por fora. Aí você pode tirar a casca e vai encontrar sua bucha lá dentro. E ainda está saudável, então vou deixar lá para crescer mais um pouco. E as plantas que colocamos lá são a selga, couve e coentro para o inverno. Estamos apenas fazendo os primeiros plantios de inverno. É época de transição. Sabe, estamos bem na virada agora. Acredite, tivemos uma leve geada. 4 manhãs atrás vim aqui fora e havia gelo em folhas. Mas não aqui dentro. Então isso serviu como proteção contra a geada para os tomates. O que fizemos para acelerar o amadurecimento foi diminuir a rega. Na verdade, não rego aqui há 2 semanas e meia, então dá para ver que a superfície está bem empoeirada. Tudo bem. Ainda há umidade ali e dá para ver todas as raízes do tomate. Então, essas plantas estão bem,
Mas se você tem tomates crescendo no solo, pare de regar se ainda não parou, porque isso vai fazer com que a planta cresça menos folhas novas ou tente crescer menos folhas novas. Remova os brotos laterais e novos crescimentos para direcionar energia ao amadurecimento dos frutos. Ainda tem bastante, mas na verdade agora estou confiante. Onde estamos? 22 de setembro. Para mim, 10 de setembro é o ponto de corte. Há um ditado aqui: o diabo cospe nas amoras, ou seja, não há luz suficiente para adoçar a fruta. Mas ainda temos um pouco de tempo antes disso. Fizemos uma grande colheita esta manhã, por isso não sobrou muita coisa parecendo bem madura. A gente colheu bastante mesmo. E ali, na verdade, tem uns lindos mini pimentões doces, aqueles pequenos laranjas, e são muito saborosos. O clima aqui não é quente o bastante para cultivar bons pimentões, então planto pouco. Aqui é quente o bastante para tomates, mas falta o calor intenso de verão, que algo assim realmente precisa para crescer. Estamos entrando em um período de umidade extraordinária e isso está causando esse resultado. Isso é míldio e é uma ótima oportunidade para mostrar isso a você, porque pode ser facilmente confundido com o vírus do mosaico, por exemplo, porque é fácil confundir os dois. Ele apresenta manchas irregulares nas folhas, semelhantes a mosaicos, e o típico é o escurecimento na parte inferior. A folha morre gradualmente devido ao míldio. Não estou preocupado, esses pepinos já deram ótima colheita, subiram ao topo e agora descem novamente. Já estamos colhendo e colhendo há mais de 3 meses. Pepinos lindos, dá para ver. Ainda tem alguns aqui. Como não gostar disso? Há uma semana este cresceria mais até amanhã, mas agora estou colhendo menor e em 2 semanas acabarão. Foi uma boa temporada. E então nós, sabe, estamos entrando na época de plantar salada de inverno e já entre elas isso aqui é mais para a colheita de outono. Na verdade colocamos endro ali e um pouco de coentro lá no final, então estamos aproveitando ao máximo o espaço onde não há calêndulas. Algumas flores lindas aqui também, essas eu realmente gosto de colher, essas statis. Não é statis, é helicriso. São como pequenos sóis e como estão secas, são crocantes. As pétalas parecem de papel e você pode apreciá-las o inverno todo. Um estouro de cor e as berinjelas aqui também ilustram sobre o fim do verão. Percebe como as outras folhas não murcham por falta de água? Mesmo regadas, de repente parecem menos vivas. Dito isso, ainda há uma ótima colheita, só estamos desacelerando agora. As berinjelas também. Elas foram incríveis no verão quente. Eu não vejo nenhum benefício em tentar manter essas plantas fora de época, sabe? Eu não tentaria cultivar nenhuma dessas plantas aqui no inverno. Então, você vai ver todas as novas plantações prontas para daqui a cerca de 3 semanas. E é isso que eu quero mencionar aqui. Então, capinar, eu quase não menciono capina nesses passeios porque há pouco mato. Essa é a vantagem do plantio sem revolver o solo, sem perturbar a terra. As ervas daninhas germinam bem menos, pois o solo fica mais calmo. Mas se caírem muitas sementes, percebemos isso especialmente com flores como Amor Perfeito e calêndulas. E se você tiver muitas sementes de ervas daninhas, se você tiver muitas mudas de ervas daninhas por qualquer motivo, reaja. Quando elas estão pequenas, desse tamanho ali, isso para mim é um sinal para usar a enxada até menores. Mas só passando assim, você já perturbou aquilo, um mato potencialmente grande e ele vai morrer ali mesmo. É tão rápido, sabe? Quando você tem essa superfície bonita, macia, coberta com composto, é muito fácil e rápido passar uma enxada assim. Por exemplo, uma enxada de lâmina fina, cada um tem seu tipo de enxada preferido. Existem muitas, então encontre uma que funcione para você. É só um dos pequenos trabalhos que você pode fazer e fará a diferença. Menciono rapidamente o pequeno jardim porque ele vai... Estivemos aqui há um mês, veja o vídeo. E não estaremos aqui por mais algumas semanas, então muita coisa acontece novamente nessa época do ano. No domingo, acabei ficando só nessa área pequena com 2 plantas de abóbora e colhi apenas 3 abóboras, pois foram plantadas tarde. E agora plantei essas couves-flor de inverno, depois de espalhar um balde de 20 litros, só para você ter uma ideia da quantidade de composto caseiro nessa área, 20 litros. Eu diria que não é exagerado esse aí. Isso é suficiente para manter o solo saudável, é isso que está fazendo. Composto nutre o solo e sua vida, mas não é fertilizante. Esses nutrientes não são perdidos no inverno, o que resulta em uma couve-flor linda e possivelmente outros cultivos. Por isso, aplicamos composto apenas uma vez ao ano.
Ali você vê lindos alhos porós de várias áreas. Diversas colheitas de inverno, como o repolho ao fundo, ficam prontas no início da estação, mas o nabo sueco pode ser colhido a qualquer momento do inverno. Pastinacas ali, chicórias para o final do outono, espinafre debaixo dos tomates. Então o espinafre foi plantado sob os tomates enquanto os tomates ainda estavam amadurecendo. Vai sair um vídeo sobre isso, então fique de olho, sobre cultivar tomates ao ar livre e você não precisa esperar as plantas terminarem para plantar novas. Mostrando algumas colheitas aqui para você. Então esta é a abóbora daquela nova área lá em cima. As cinzas são Crown Prince e na verdade são as que eu acho que duram mais tempo armazenadas e provavelmente têm o sabor mais doce. Se você mantê-las aquecidas nessa época do ano, isso ajuda elas a curar ou a amadurecer. As janelas voltadas ao sul deste jardim de inverno costumam deixar o ambiente quente, tornando-o adequado. Ache o local mais quente da sua casa. É melhor ficar dentro de casa do que em galpão ou abrigo, que pode ficar úmido de manhã. Você quer deixar essa pele bem seca. Aqui é o centro de cultivo de plantas. Bem, esse é o último grande em que usei todas as bandejas disponíveis. Estou usando ainda mais agora. Há mais plantios aqui do que na primavera, pois cultivo muitas folhas para salada em ambiente protegido. E esse espaçamento é bem próximo, então isso é alface e escarola. Algumas dessas plantas, como as cebolinhas, vão para fora no início de outubro. E aí tem a alface de cordeiro, beldroga dos invernos, mais alface e escarola. E aqui tem uma oportunidade de te contar sobre uma planta bem incomum, que é o espinafre de Malabar. Recebi essa planta do Alessandro, na verdade do Spicy Mustache. Ele estava aqui fazendo algumas filmagens e, bom, era só uma planta. Você pode comer as folhas, cortá-las e elas ficam meio viscosas, com um pouco de alho e manteiga, fica gostoso. Mas não é espinafre, esse nome está errado. Não sei como chamar isso, é muito diferente. E aí as sementes aqui, na verdade, aparentemente são usadas para colorir. Elas ficam roxas se você esmagar a sua pele, fica bem roxa. É algo temporário, solúvel em água. Veja como essa planta é invasiva. Toda invasiva, ela está subindo nos tomateiros ali. Eu tenho arrancado ela, na verdade, porque se você não tomar cuidado, ela toma conta de tudo. E, de novo, a gente não tem regado os tomates aqui dentro. Na verdade, só vou mencionar que o tomate ali naquele canto é o rosada. Ela não estará aqui na próxima visita. Esta é a Cherry Plum, de sabor incrível, mas não se encontram mais sementes, pois é um híbrido e não dá para guardar as sementes. Dela vou tirar brotos laterais no início de outubro. Tem um vídeo curto que postamos sobre isso há 5 ou 6 semanas. Basta plantar um broto lateral em um vaso com composto para obter uma nova planta. E aí, do outro lado, mais semeaduras nas bandejas. Tem alguns morangos. Não falo muito sobre morangos porque há muitos texugos aqui e fico receoso de plantar, já que eles bagunçam o jardim procurando morangos. Será que tento? Preciso resolver isso. Esses são estolhos de morango que retirei das plantas e coloquei no composto para crescerem como novas mudas. Mais plantações de inverno, berinjelas e algo um pouco incomum aqui, que é uma gritty e... Essa é uma planta que foi dada para Nicola, que está filmando, quando ela estava vendendo livros em uma feira. E na verdade é uma linda planta de verão, Salsola suda. E vejo que ela está começando a dar sementes. Não tenho muita certeza de quão viáveis essas sementes serão, mas você ainda pode aproveitar para comer esses brotinhos. Tem um sabor picante. Ainda temos alguns repolhos e couves-flores. Você ainda pode plantá-los do lado de fora. Eu diria que, ao ar livre, o que ainda dá para fazer não é semear, e sim transplantar brássicas, especialmente repolho e couve-flor, se for a variedade certa. Também coisas como cerefólio e cebolinha. O restante, principalmente as mudas jovens, será protegido com túnel plástico, estufa ou canteiro frio. Fique atento às lesmas no canteiro frio. Esse foi um plantio de hoje. Hoje de manhã, aquele canteiro estava abobrinhas e elas estão bastante cheias de míldio. É uma doença diferente da que mencionei, que é o oídio. Desculpe, esse era o oídio. Tivemos míldio no pepino e isso é a mizuna que plantamos hoje. E novamente vamos plantar alho em linhas entre a mizuna em breve. E vou terminar mostrando para vocês o lindo canteiro aqui.
cercado por essas dálias deslumbrantes. Essas dálias foram iluminando o jardim durante todo o verão e atraindo muitas abelhas. Quase sempre vemos abelhas nessas flores. E elas vêm de tubérculos que ficam no solo durante o inverno. Se não tivermos geada abaixo de cerca de -6, 20 graus Fahrenheit, elas conseguem sobreviver a isso. E elas desaparecem, você não as vê, e então de repente reaparecem em algum momento no final de abril. Então vamos torcer. Eu tenho a sensação de que podemos ter um inverno mais frio este ano, mas isso é assunto para o próximo vídeo, onde falaremos mais sobre o inverno. Estamos aproveitando a abundância do plantio sem revolver a terra, com muitas plantas boas para comer e colher nesta época. No próximo vídeo vou falar mais sobre a colheita para armazenamento, por exemplo, coisas como cenouras e beterrabas. Por enquanto, estamos apenas colhendo e também vou mencionar o dia do cultivo sem revolver o solo, que não vai demorar muito. Está chegando no dia 3 de novembro, é um dia internacional para celebrar o cultivo sem revolver o solo. Veja meu site, há um link para uma página lá.